Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto da família, culto que Deus tem nos dado para que venhamos a celebrar o nome dele. E nessa noite é um culto especial, querido. Quero chamar esse culto de culto especial, culto de preparação para a Páscoa. Chame as pessoas da sua casa, chame as pessoas que você gostaria que estivesse ouvindo essa ministração. Se você ainda pode, compartilhe com algumas pessoas, porque o maior número de pessoas possa ouvir isso que temos trazido, porque tem sido importante aquilo que Deus tem nos dado nesse tempo, e não é de forma alguma algo que nós estamos falando para você compartilhar ou qualquer coisa desse tipo, querendo exaltar o nosso nome. Não. Nosso objetivo é que a palavra seja pregada, que a palavra seja valorizada. E eu quero começar nessa noite usando esse termo, valorização. Por muito tempo, querido, nós evangélicos, nós que somos de um veio pentecostal, neopentecostal, nós agredimos, eu vou dizer assim, ou muitas vezes desvalorizamos alguns costumes que a igreja já tinha e tentando colocar um novo pensamento. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção para o domingo que estamos vivendo. Para mim, que sou de um veio católico, esse domingo é chamado de Domingo de Ramos, domingo de celebração da pré-Páscoa, né? Se passou 40 dias, que é chamado de Quaresma, que muitas igrejas fazem, e nesse domingo nós vamos ler nessa noite, nós vamos pensar nessa noite, no início dessa semana, no primeiro dia, no domingo, aquilo que Jesus viveu até o dia, que é o principal dia que a igreja cristã, que a igreja que prega o evangelho, ela deve celebrar como o dia mais importante. Querido, o Natal, ele é celebrado de uma forma muito grande, mas não se tem nenhum pensamento teológico ou histórico do Natal ter sido o nascimento de Jesus. Essa sim é uma festa que foi colocada como uma festa para se vender mais. É uma festa que tem a sua origem fora do eixo cristão, palavra de Deus, teológico. Porque se nós fôssemos olhar, querido, Jesus, pela forma que a estrela aparece, pelo jeito que estavam os pastores de ovelha que primeiro receberam os anjos que queriam glorificar o nome de Jesus, não era no inverno. E lá no hemisfério, ou melhor, lá no Oriente, era um tempo, para nós, pela data de 25 de dezembro, seria inverno. Era impossível eles estarem na rua e tudo aquilo que aconteceu. Então, o Natal é uma data que a gente até celebra porque temos crianças e aí gostamos de dar presente. Mas a Páscoa, ela é datada. Escute o que eu estou falando nessa noite. Até eu quero dar um destaque para isso. A Páscoa é uma parte importante do plano de Deus para a salvação do mundo. A instituição da Páscoa, a instituição do momento em que o povo de Israel, lá em Êxodo, sacrifica um animal. Se fosse uma família pequena, se juntava com outra família e eles juntos sacrificavam um animal e o seu sangue era passado nos umbrais da porta e eles comiam o pão sem fermento, de pé, se preparando para sair da terra de Israel.
Isso tem toda uma representatividade do Cristo que morreria por nós. Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 61. Todos os textos que falavam de um Messias que deveria vir para salvar a humanidade. Evangelho de João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Todos esses textos, queridos, nos remetem à Páscoa. E esse domingo que nós estamos vivendo, um domingo antes, que antecede a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo Jesus, nós vamos ver isso hoje aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Você pode encontrar esse texto em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. É um dos poucos textos que está nos 4 evangelhos. Por quê? Por causa da importância desse momento para cada um de nós. E, querido, se você me permite eu te dizer isso, é importante nós voltarmos para as Escrituras, mas para a forma sã que as Escrituras se retratam. Da forma sã que a Escritura ela foi permitida que fosse colocada aqui na Palavra de Deus. Se você pegar uma Bíblia evangélica, se você pegar uma Bíblia católica, se você pegar uma Bíblia dentro do centro de Umbanda, se você pegar a Bíblia lá nos adventistas, se você pegar a Bíblia lá nos presbiterianos, lá na metodista, você vai pegar e vai encontrar esse texto. Dessa forma. E o ensino que a gente quer trazer nessa noite, porque isso é uma outra compreensão que temos tido, querido, para que saiamos de um sistema totalmente falho, equivocado, um sistema que tem nos carregado há alguns anos e tem nos feito pessoas que estão se distanciando. E até se a gente for pegar Mateus, lá no capítulo 21 vai contar essa mesma história, e no capítulo 24 ele fala que o amor de muitos esfriará, e a gente tem falado sobre tudo isso nos últimos tempos, tem batido bastante nessa tecla. Por quê? Por se desviar daquilo que é o correto. O que é o correto? É correr atrás do pastor? Não. É nós, e aqui, queridos, é interessante, vou falar de novo de Mateus 21, porque ele recorre muito a isso. Quando em Mateus 21, Jesus olha para eles e diz assim: a minha casa tem se tornado uma casa corrompida. Ele está falando, né, do templo, e até é interessante isso. E quando ele fala isso, querido, ele derruba a mesa dos cambistas, isso não acontece no domingo, isso acontece provavelmente na segunda ou na terça. Quando ele faz isso, ele diz: eu quero que vocês sejam casa de oração. E é o que nós temos trabalhado nesse ano, né? Nós como indivíduos diante do Senhor, nós como indivíduo dentro da nossa casa, fazendo a nossa casa um lugar de adoração ao Senhor, nós dentro da nossa igreja abençoando e tendo a comunhão. O pastor Marcos Davi trouxe uma palavra excelente na quarta-feira falando sobre isso, sobre comunhão. Se você não ouviu, ouça. E aí, querido, nós vamos ser bênção para a comunidade, que sempre foi o objetivo de Deus. Que a noiva dele, ela manifestasse no meio do povo. Mas voltando a isso que nós estamos falando aqui, a compreensão que esse domingo, o domingo da celebração, esse domingo que nós estamos vivendo, ele é chave para que nós venhamos a entrar em um tempo verdadeiro de Páscoa. E quando eu falo tempo verdadeiro de Páscoa, querido, eu falo de um tempo verdadeiro de esperança. E o tempo que nós estamos vivendo é necessário resgatar a esperança sobre nós. Mas vamos de imediato já para a palavra, já falei bastante sobre a importância desse texto. Marcos capítulo 11, versículo 1, diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém, em Jeftagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide pelo caminho à aldeia que está de frente a vós, e logo que nela entrares, encontrareis amarrado um jumentinho,
sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei e trazei-o. E se algum homem vos disser, por que fazer isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele e logo ele enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho e encontraram o jumentinho amarrado à porta ao lado de fora, entre dois caminhos, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam lhe disseram, o que fazeis, desprendendo o jumentinho? E eles responderam, como Jesus lhe tinha mandado, e eles deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo, Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e olhando ao redor sobre todas as coisas, chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui, querido, uma procissão, um momento de celebração. Mas nós precisamos compreender, querido, alguns pontos que se destacam disso. Mais adiante, Pedro vai ser chamado a atenção, porque ele vai dizer, Jesus, não faz isso, não comete essa loucura de dizer que vai morrer. Mas Jesus já começava a preparar eles para algo maior que aconteceria. E para nós entendermos, querido, nós precisamos compreender algumas questões do redor dessa história. Primeira coisa, Jesus não era bem quisto ou não era bem-vindo a Jerusalém. E aqui, queridos, eu começo a traçar um ponto e um pensamento sobre essa atitude de Jesus. Todos diziam, mestre, não é correto você querer ir para Jerusalém, para o lugar onde as pessoas querem te matar, para as pessoas as pessoas que estão contrapondo aquilo que tu está dizendo. Porque se nós observarmos, querido, nas Escrituras, Jesus, nesses 3 anos que ele percorreu, e é importante salientar, ele viveu, e há uma discussão em relação a isso, ao tempo, né, à cronologia, às datas, mas para a gente entender melhor, ele viveu 30 anos se preparando para 3 anos. De uma manifestação poderosa do amor de Deus sobre aqueles que estavam em torno dele. Mas se nós formos pontuar as atitudes de Jesus no decorrer desses 3 anos, elas nos mostram um Jesus que viveu o primeiro ano do seu ministério, fixando uma palavra para eles, e as pessoas o ouviam, e ao redor dele iam começando a chegar no 2º ano, fixando ali um sistema de pensamento e um padrão de pensamento. E aí, querido, eu preciso falar algo que é difícil da gente compreender, e até é uma coisa que eu tenho orado há bastante tempo em relação a isso, tentando compreender isso. Como acontece uma mudança no pensamento de uma pessoa em relação a alguma coisa que é um absoluto no coração dela, um paradigma. Eu quero ser mais claro. Como eu compreendo que algo me é necessário, como eu compreendo que algo é importante para mim, e eu indagava algum tempo atrás falando sobre isso, né? Que eu me recordo da minha infância, quando a primeira vez que falaram, né? Ou meu pai trouxe a TV para minha casa, né? Para nossa casa. Quando a gente viu pela primeira vez as imagens da TV, e aí, querido, você tem que entender que eu sou um homem da década de 70, a TV ela começa no final da década de 60, e ali na década de 70, eu lembro que algumas pessoas iam lá em casa olhar aquela TV preto e branco. Cara, hoje uma TV preto e branco, 14 polegadas, que nem nós tínhamos, a gente acha no lixo, ninguém usa.
Hoje em dia, o crescimento da tecnologia nos faz comprar uma TV de 50 polegadas hoje, e aí alguém esses dias me falou que tem uma coisa chamada até não sei quantos K lá, eu nem sei o que é isso. Mas o que eu quero trazer para você é que quando as pessoas começaram a ouvir de TV, elas escutavam rádio, e as pessoas que eram do rádio diziam assim, ó, é impossível o rádio sair da vida do brasileiro. Essa TV não vai dar certo. Ora, trazer imagem. E as pessoas, elas começaram a entrar num frenesi de uma década para outra na compra do tal do aparelho de televisão. E hoje, querido, qualquer pessoa tem. Quando Jesus começa a trazer um pensamento de que, de fato, o Filho de Deus caminhava no meio deles. E isso, querido, aconteceu em um período curto de tempo. Isso explode com a religião daquele tempo. E é importante a gente entender. A religião tinha se desviado da doutrina verdadeira e tinha se voltado a um sistema de pensamento e a um sistema de costumes que eram contra aquilo que o Senhor tinha deixado como importante para a vida da igreja, para a vida do povo. João Batista, ele chega dizendo, venham e se batizem. E aí, queridos, por não conhecer a história, nós achamos que João Batista, ele é um homem que traz algo novo, que era o batismo. Mas não. O batismo tinha se tornado um costume que foi sendo modelado no coração das pessoas. Porque havia algumas práticas da lei que falavam de purificação. Então, algumas igrejas elas começaram a entender que o batismo, ou melhor, algumas religiões, elas começaram a entender que o batismo era algo que era necessário ao homem para ele se purificar. E aí João vem e fundamenta algo que é muito maior ainda. Que era o quê? É chegada a vinda do Messias, é agora. E aí, queridos, eu não quero entrar nesse mérito todo, querido, mas o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de preparação. E o domingo, conhecido como Domingo de Ramos, é um domingo de preparação para algo maior. Muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro, nervosas. O nosso nível de estresse, ele tem tomado uma proporção que jamais a gente pensou que ia tomar. A gente olha as pessoas todas de máscara, querido, isso para mim é uma coisa assim que eu fico olhando as pessoas, todo mundo de máscara, aquela coisa, os cuidados, as restrições, até os cuidados para o culto, tudo isso, querido, é um tempo muito doido. E nós não notamos, querida, a importância de olhar não para o mundo como a nossa principal lugar de vivência, mas nós temos que olhar o mundo como um lugar que temos que viver, o sistema como um sistema que nós temos que trabalhar ele, mas dá a autoridade e o lugar que Cristo Jesus tem que ter no nosso viver. Mateus 6, 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai Cristo Jesus, então, porque Ele é a justiça. Eu falava isso alguns dias atrás, se você se lembra, se a gente for ler as bem-aventuranças, a gente vai ver bem-aventurados bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aquelas pessoas que são mansos. E, querido, a sua justiça vai vir sobre nós, mas a justiça que vem sobre nós não é a nossa justiça própria, mas é Cristo trabalhando e fazendo com que a noiva ela estabeleça de fato aquilo que tem que ser estabelecido. E quando eu estou falando de domingo de ramos, quando eu estou falando de domingo de celebração,
quando eu estou falando do domingo da chegada triunfal, eu estou falando de um tempo que Deus tem instituído para que nós entendamos sobre ele. E eu comecei falando, que Jesus não queria ir para lá. Ou melhor, o povo não queria que Jesus fosse para lá. Mas ele, contrapondo aquilo que eles diziam, foi para Jerusalém. E aqui eu começo a traçar um primeiro ponto do nosso pensamento, que é: nós que vivemos no mundo atual, não podemos marchar, caminhar e viver nesse pensamento do mundo atual. Qual é esse pensamento? O primeiro pensamento do mundo hoje, ou de uma totalidade, é que eu sou a coisa mais importante, o eu. E esqueço que a igreja, ou que a noiva, ou que Cristo e o povo são a base importante para que nós venhamos a conhecer por inteiro o Cristo. Querido, se você olhar, Jesus ele começa a chegar em Jerusalém e a primeira coisa que ele faz é dizer para os seus discípulos: busquem um jumentinho, vai estar amarrado em tal lugar. Tem alguém que vai dizer que não é para pegar, mas digam para eles que é o mestre que está pedindo e depois ele vai devolver. Tudo isso, querido, nos remete a um pensamento simples, de algo que para nós se torna banal, mas tem uma representação muito forte. Se nós notarmos, querido, Jesus ele sempre andou a pé. Mas nesse momento, ele diz para os discípulos que eles tragam um animal para que ele entre na cidade sobre um animal. Porque ele estava cansado? Não. Alguns teólogos, querido, eles baseiam de que quando um rei queria entrar numa cidade a qual ele pretendia chegar e mostrar a sua autoridade, ele tinha duas formas. Uma forma era entrar sobre um cavalo. Ele entraria sobre esse cavalo, mostrando para todos que estavam em torno dele que um rei estava chegando naquele lugar e que ele tomaria aquele lugar por força, se necessário fosse. Um rei que iria guerrear e lançar sobre aquele povo um domínio, se ele estivesse sobre um cavalo. Mas se ele estivesse sobre um jumentinho, ele vinha num sinal de paz sobre aquele lugar. Mas eu prefiro ficar com o pensamento que me foi ensinado desde cedo. Para que coisa mais simples e mais humilde que o rei do universo entrar montado sobre um animalzinho, sobre um jumentinho. Ali, queridos, me mostra algo poderoso de humildade. Eu gosto muito de repetir esse texto de Colossenses. Agora me faltou a memória, se é Colossenses ou é Filipenses. Vamos ver aqui rápido aqui. Que ele diz: não achou por usurpação Filipenses 2. Aqui. Aqui. Filipenses 2. Do texto de Filipenses que diz que ele não achou por usurpação ser maior que Deus. Antes, assumiu a forma de servo. Ele se colocou diante deles como servo. Lá mais à frente, lá quase que na sexta-feira, na verdade na quinta-feira, porque a sexta-feira foi a da paixão, quase na quinta-feira ele tem um momento da ceia ali, e aí nós temos que entender, querido, que a virada do dia para os judeus tem uma diferenciação, tem toda uma questão aí, que eu não quero entrar.
mas ele lava os pés dos discípulos. E aqui de novo ele mostra uma figura de humildade entrando na cidade sob um jumento. E o incrível, queridos, é que o povo, ele olha ele chegando, eles já tinham ouvido falar dele. Eles já tinham ouvido falar das grandes coisas que ele faz. E eles já tinham ouvido falar que viria um Messias. Que viria nessa forma, falando do amor de Deus, e que eles celebrariam sobre ele, Hosana, né? Grande seja, honrado seja, aquele que vem da linhagem de Davi trazer uma transformação. Mas só, queridos, que eu começo a me perguntar, nesse momento, nessa hora, que figura é essa que eu vejo? De um povo que exalta o nome dele, que glorifica o nome dele, que diz que ele é o rei soberano sobre eles. Mas logo adiante ali, é o mesmo povo que vai gritar: morra Jesus, salve Barrabás. Queridos, quando eu estava preparando esse texto, eu olhei e disse: Senhor, o que tu quer? Porque começou a vir no meu coração de que nós deveríamos, nessa semana antecedente à Páscoa, e nós deveríamos fazer a ceia nesse domingo, e fazermos uma ceia novamente domingo que vem, na Páscoa, mas de uma forma um pouco diferente. Nós não teremos aqui a celebração. Eu hoje vou orar pelo pão, pelo vinho, nós vamos comer do pão, tomar do cálice. Mas semana que vem, essa celebração ela tem que ser algo importante para nós também. A ceia pascal, a forma, nós com a nossa família. Eu vou falar isso no final, mas eu estou antecedendo isso um pouco para nós. A importância, querido, dessa semana para entender o tempo que nós estamos vivendo. Eu diria, e eu ouso falar que nós vivemos num tempo de última semana. E para entender a última semana, nós precisamos compreender o todo que nós estamos vivendo. Primeira coisa, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, que a gente tem pregado o ano todo, né? Eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. A nossa oração, querido, tem que ser para que nós sejamos livrados do mal. Que mal é esse? O sentimento do mundo atual, que é egoísta, que sai da comunhão da igreja, que não valoriza relacionamentos ou que valoriza só relacionamentos que lhe tragam algo. Eu diria, querido, que eu vivo num mundo, e eu quero dizer o quanto eu amo cada irmão que tem estado conosco, que nós temos convivido. O quanto eu amo as irmãs de Porto Xavier, que estão distantes 120 quilômetros, mas nós não deixamos nunca de estar nos relacionando, mesmo sendo por WhatsApp. O quanto eu amo os irmãos que, de uma forma simples, querido, mandam uma mensagem e dizem: ô pastor, como é que o senhor está? Queridos, eu confesso que me dói o coração eu mandar mensagem para os irmãos perguntando o que eles têm vivido ou o que eles têm entendido em Deus nos últimos tempos, e pessoas que tinham uma responsabilidade, líderes, pessoas que têm uma responsabilidade, simplesmente não darem nem a mínima para aquilo que se pergunta em relação a Deus. E eu quero desabafar com você, querido. Eu olho algumas pessoas e eu vejo elas desviadas. Eu vejo elas longe de Deus. Mas o problema aqui desse texto é que as pessoas batiam no peito e diziam: nós somos de Deus.
E o mesmo povo que adorou foi o mesmo povo que crucificou. Porque o mesmo povo que adorou não permaneceu na compreensão do que era aquele domingo que ele chegava em Jerusalém. E era um domingo de celebração. E é isso que nós temos que entender, querido, que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de preparo para a grande ceia que acontecerá. Amados, pega a revelação nessa noite. Usei um termo dos pastores de dia. Pega a revelação dessa noite. Pega o mistério dessa noite. Amados, a Páscoa aconteceu, mas a morte de Jesus foi uma vez só. E a igreja caminha para o último momento, para a celebração final do último domingo, o domingo de Ramos, ao qual Cristo Jesus voltará em glória. Querido, nós não viveremos a semana pascual novamente, no sentido de vermos Cristo morrer mais uma vez, não, Ele vai voltar mais uma vez, e nós temos que entender que esse é o domingo do tempo final. Eu quero, querido, de alguma forma, passar para você essa compreensão de que essa semana que nós vamos viver, e eu vou falar durante toda a semana sobre isso. Amanhã, queridos, vai entrar um vídeo durante o dia falando sobre a segunda-feira como foi, sobre na terça-feira como a terça-feira foi, como na quarta-feira foi, como na quinta-feira foi, como na sexta-feira da paixão, no sábado que ele desceu à mansão dos mortos como foi, e no domingo da celebração final da ressurreição, que remete a esse domingo que é o domingo da celebração da vida de Jesus. Da celebração da vida de Jesus sobre nós. A volta dele, querido, está aqui nesses 3 pontos. No primeiro ponto, a contraposição do mundo. Exatamente como contraporam que ele entrasse em Jerusalém porque ele seria morto. Nós caminhamos, querido, para o tempo do fim, e muitos vão contrapor aquilo que a gente vai falar, mas a gente permanece sentado no jumentinho, entrando na cidade de uma forma humilde. Mas aí temos que ter o sentimento que Jesus teve, que quando ele olha a multidão e cara, tu acha que ele não sabia que aquele povo que estava gritando Hosana ao que vem, Hosana ao Rei dos céus, ele é tremendo, ele é justo, ele é tudo que nós precisamos, ele é o filho de Davi, esse mesmo povo iria dizer crucifica. Ele não repreendeu eles, ele apenas os amou. Nessa noite, querido, eu quero fazer essa ceia. E como nós temos feito nos últimos dias, analisar quem nós temos sido. Pegar lá o texto de 1 Coríntios 11, que diz, examine-se, pois, o homem. E assim coma do pão, beba do cálice. Eu escrevi aqui, e eu não sou poeta, queridos, e eu não sou, apesar de eu orar para que o Senhor traga para o nosso meio pessoas que escrevam músicas baseadas na palavra, poemas, livros, que mostrem amor, que mostrem a verdade do Cristo. E eu olhei esse texto todo, eu olhei essa história toda e eu vi, cara, como nós precisamos de um último avivamento sobre a igreja. Como nós precisamos orar juntos. Mas os irmãos, eles, na sua maioria, acham que é besteira. A maioria dos irmãos acha que a chegada de Jesus no domingo da celebração é de menos porque a pessoa que está do meu lado, eu não gosto dela. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, confessando algo. Anotei aqui.
No mundo de hoje a gente se magoa com as palavras que nós nem ouvimos as pessoas falarem. Como assim, pastor? A gente projeta que a pessoa falou e fica magoado sem mesmo ter ouvido ela. A gente desvia o olhar, e aí, queridos, o que eu estou falando? Que a gente, no tempo que a gente está vivendo, eu não tenho esse livro, mas eu estou projetando, é um pouco caro esse livro, e não é um livro cristão, então eu não tenho ele como prioridade, mas há um pensamento de um sociólogo, o nome dele é bem sugestivo, é Zygmunt. E não é o Freud, não é o Freud. Bauman, Zygmunt Bauman, ele fala que o mundo atual, ele é um mundo que vive um relacionamento de amor líquido. Bota água na mão para você ver. Se esvaire rapidamente. Um teólogo francês, tô metido, ele previa isso há muito tempo, que a tecnologia ela ia tomar lugar das afeições no meio das pessoas. Até eu tô essa semana, em nome de Jesus, comprando 2 livros dele para ver. Um que fala sobre dinheiro e outro que fala sobre relacionamentos. Muito interessante isso. Eu não quero perder o que eu estou falando, querido. Mas eu preciso expressar isso para ti. Nós precisamos olhar Cristo chegando em Jerusalém. O que significa isso, pastor? Nós precisamos, querido, mostrar fidelidade ao Senhor nos nossos dias, mesmo que eles sejam dias difíceis. Eu falo para você que a ceia de hoje ela vai marcar o coração de muitos irmãos com um tempo de entender que nós precisamos nos unir em oração e fazer a diferença na nossa comunidade. Nós precisamos entender que Cristo Jesus ele vai entrar pela última vez. E ele vai ser exaltado pela última vez. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E muitos, querido, não vão amar. Mas nós, que temos a marca dele, nazireus, separados, consagrados, eles vão continuar repartindo o pão do amor. O pão que muitos vão contrapor, o pão que muitos vão se exaltar. E nós vamos nos tornar em humilhação. E vamos apenas amar. Esse pão é que tem que ser repartido nesse tempo. Eu não compreendia lá atrás, quando eu era criança, e eu ia na missa, e falavam do Domingo de Ramos. E a minha mãe levava um ramo para ser consagrado. Eu não compreendia isso. Mas eu compreendo hoje que o ramo que tem que ser consagrado é o meu coração, para que eu jogue toda a minha vida aos pés de Cristo Jesus e diga: Senhor, eu não sou nada sem ti, tu és tudo para mim. Hosana aquele que vem, glorificado seja o nome dele. Esse é o tempo, querido, de viver e permanecer. Anotei aqui para não esquecer.
fidelidade é a constância nos compromissos veiculados, ou como nós temos conhecido, aliançados com outras pessoas. Eu quero ser fiel ao Senhor até o último momento. E essa semana, eu quero olhar a obra da cruz como a obra redentora da verdade do meu viver. Eu não quero ter um amor que vai se esvair com facilidade por causa de uma rede social. Mas eu quero sustentar meus relacionamentos. Eu quero firmar as minhas alianças nessa semana. Eu quero consolidar aquilo que o Senhor começou a fazer na minha vida, porque eu não quero desistir no tempo final, mas eu quero permanecer no amor, na graça, no pão e no vinho, do amor dele por mim. Queridos, vamos pegar os elementos para a ceia e vamos juntos pensar em Cristo nessa noite. Sem dúvida, queridos, esse é um tempo em que o Senhor tem nos chamado para a sua mesa, para a comunhão, para estarmos juntos, não só conectados, não só de uma forma como todos estão vivendo, de curtidas, de postagens, mas de vida como igreja. Na última semana, Jesus chamou os discípulos e falou do pão, falou do vinho, mas acima de qualquer coisa, ele falou do amor. Pegue o pão e saiba que o gesto de parti-lo fala do amor de Cristo sobre nós. Feche teus olhos. Pai, eu quero abençoar o pão que representa o teu corpo que foi partido por cada um de nós. A tua chegada triunfal em Jerusalém fala de uma chegada triunfal na minha vida, na vida dos meus irmãos. Ah, Jesus, se não fosse você ter chegado no nosso viver, quem seríamos? O que estaríamos vivendo hoje? Apesar, Senhor, de todo o sufoco que hoje vivemos por toda essa pandemia, por tudo isso, nós temos a Ti que é a nossa esperança. Por isso, abençoa esse pão e quando dividirmos ele, possamos ver que tem muito mais ainda para celebrar o Teu nome como um nome grandioso, em nome de Jesus. Você pode pegar o pão, querido, se as pessoas da tua casa estão junto contigo, reparte com elas, e você pode comer do pão. E o texto diz que ele pegou o cálice. E sabe, queridos, não era um cálice de ouro ou um cálice de cristal, mas era um copo simples. E ali ele derramou o vinho que representa o moer das uvas. Muitas vezes nós estamos sendo moídos, queridos, mas que em nós haja o coração de esperança e celebração de que o sangue dele tem poder para mudar a nossa história. Pai, nós queremos abençoar a representação do teu sangue, que nos faz cada dia mais vívidos, cada dia mais com a certeza que teu amor vai fazer a diferença no último tempo. Que sejamos nazireus remanescentes do teu amor. Você pode tomar do vinho, querido.
Quero dar um último aviso, querido, alguns avisos. Essa semana a gente vai estar trabalhando a semana da ressurreição de Jesus. E eu quero te convidar para algo, que não vai ser por vídeo, que não vai ser por alguma coisa que a gente vai fazer, mas eu quero te convidar para domingo que vem, o domingo da Páscoa, a qual nós falaremos da ressurreição de Jesus. Eu quero que você, que está na sua casa, você faça o melhor almoço que você puder fazer. Arroz e ovo, não importa. Mas que você lembre que domingo que vem é o domingo de celebrar a ressurreição do nosso Jesus. Se você estiver distante, liga para as pessoas que você ama, porque você quer se resguardar e você está certo, mas liga para essas pessoas e diz o quanto elas são importantes. Eu quero convocar a igreja como um todo, no domingo nós enchermos a caixa postal dos irmãos de Feliz Páscoa, Feliz Ressurreição de Cristo. E que essa semana seja uma semana de trabalhar tudo isso. Essa semana a gente vai lançar, eu falei várias vezes e não sabia por que não terminava esse vídeo. Mas algumas semanas atrás eu entendi que tinha que ser nessa semana que a gente tinha que falar do último capítulo sobre alianças. Aliança messiânica, a aliança de Jesus conosco. Que essa semana seja uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana da graça de Deus e que venhamos a celebrar aquele que morreu, mas ressuscitou por nós, Jesus Cristo. Que o amor do Senhor te guarde, que a graça dele esteja na tua vida e que essa semana seja a semana de entender que o amor dele está sobre nós, em nome de Jesus.